Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele esteja conosco, que Ele seja glorificado, exaltado em nossas vidas, na nossa família, na nossa nação, no meio do seu povo. Que toda honra, que toda glória seja dada a Jesus, o único Deus verdadeiro, porque Ele é digno, de toda honra e de toda glória. Mais uma vez nós estamos juntos e graças a Ele, é uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos mais uma vez. E vamos meditar um pouco sobre a sua palavra. Vejam aí na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no texto de Filipenses capítulo 1, o verso 12, diz o apóstolo Paulo: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse é o verso que nós estamos trabalhando alguns vídeos para entender, ou pelo menos tentar entender, essas coisas que Paulo se refere aqui, e ele se refere como coisas que contribuíram para o progresso do Evangelho, não atrapalharam o Evangelho, a pregação dele. E que coisas são essas? Bom, é o que nós estamos tentando ver há alguns vídeos atrás. Mas antes de prosseguirmos nessa busca de tentar entender essas coisas, vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus graça para compreendermos a sua palavra, até porque nós só podemos compreender a sua palavra se o Espírito Santo iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração. Vamos orar. É maravilhoso Deus, Deus forte, Deus soberano, Deus sobre todos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos te agradecendo pelo privilégio que nos concede, Senhor, de estarmos aqui na tua presença e pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos compreender a sua palavra, meu Deus. É isso que nós te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que coisas são essas? Nós já vimos aqui em alguns vídeos que essas coisas começaram lá em Damasco, quando Paulo entra na cidade de Damasco e nas sinagogas começa a pregar a Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, demonstrando que ele é o Cristo. Então ali ele já é perseguido ali em Damasco. E em seguida ele é rejeitado em Jerusalém pela igreja, os apóstolos. Depois ele é esquecido em Tarso pelo espaço mais ou menos de 10 anos. Em Tarso. Em seguida, ele é apedrejado em Listra, na sua primeira viagem missionária. E foi nessa viagem missionária que nós encerramos o último vídeo. E queremos continuar, irmãos, a partir daqui da primeira viagem missionária. A partir do momento que os apóstolos vêm da sua primeira viagem missionária e estaciona em Antioquia da Síria. Porque Antioquia da Síria foi a igreja que deu suporte, vamos dizer assim, que patrocinou a viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária foi feita com sucesso. Ele retorna para a igreja, relata tudo que Deus fez
por eles, através deles aos gentios, e ali eles demoram algum tempo para fazer a segunda viagem missionária. Nesse vídeo, eu queria analisar com vocês esse intervalo da primeira viagem missionária para a segunda viagem missionária. E parece que nós temos um bom tempo ali. Eles retornam e passam um bom tempo na igreja de Antioquia. Talvez revendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que eles poderiam melhorar ali na segunda viagem, né? Meditando no que Deus fez, meditando na fé que os gentios abraçaram e por aí. E por aí. Se você vir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, você vai ver que tem um verso aqui que vai nos dar a entender isso. Vejam Atos capítulo 14, verso 28. Atos dos Apóstolos. Acompanhe na sua Bíblia, leia a sua Bíblia, e ele vai dizer assim, olha o que é que Lucas diz. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos, com a igreja em Antioquia. E parece que o espaço de tempo aqui é mais ou menos 2 anos, porque os estudiosos vão dizer que a primeira viagem missionária aconteceu ali por volta do ano 46 da era cristã. E no ano 48, eles retornam para Antioquia. Evangelizam toda aquela área ali da Galácia, Derbe, Cônio, Antioquia da Pisídia, e voltam para Antioquia da Síria, onde está a igreja missionária. Então ele retorna no ano 48 e a segunda viagem missionária só acontece no ano 50. No ano 50. E nesse intervalo da primeira para a segunda viagem missionária, algo acontece que é extremamente importante para a segunda viagem missionária. O que é que acontece? O Concílio de Jerusalém, né? Acontece no ano 50, o Concílio de Jerusalém. E qual é a necessidade do Concílio de Jerusalém? Por que acontece o Concílio de Jerusalém? Bom, nessa igreja de Antioquia, da Síria, onde está sendo pastoreada por Paulo e Barnabé e outros irmãos, líderes ali, essa igreja de Antioquia, que é uma igreja de origem antílica, recebe uma comitiva judaizante da Judeia, exigindo que os irmãos, os crentes novo-convertidos, vivam os costumes judaicos. Eles chegam da Judeia no nome dos apóstolos. Isso aqui é bem interessante. Como se os apóstolos tivessem enviado eles. Eles chegam e dizem assim, olha, vocês só podem ser salvos se viverem guardando os costumes judaicos, a circuncisão, aquilo que Moisés ensinou. Na verdade, esses homens estão dizendo o seguinte, a salvação, ela é meritória, ela é mediante o que vocês fizerem. Se vocês não guardar a lei, os costumes da lei, vocês não podem ser salvos. Está aí em Atos capítulo 15, verso 1. Então os pastores dessa igreja, principalmente Paulo e Barnabé, não recebem essas ideias. Por quê? Porque eles creem que a salvação é pela graça, e somente pela graça. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a estrutura da salvação pela graça, pela fé, e a fé como dom de Deus. Eles não aceitam, obviamente, esse tipo de abordagem dos judaizantes, os legalistas da lei.
Então, há uma confusão muito grande, há uma contenda, aí no verso 2 diz isso, Barnabé e Paulo aqui não aceitam essas coisas que eles estão ensinando. A igreja de Antioquia acha por bem que essa questão ou questões seja resolvida lá em Jerusalém, onde estão os apóstolos, onde está Pedro, Tiago, João, que é o líder, inicialmente os líderes da igreja. Então, onde é que tem que ser resolvido esse problema? Em Jerusalém. Pois bem, nesse concílio de Jerusalém, algumas coisas extremamente importantes acontecem. A primeira delas é que Paulo e Barnabé são recebidos com alegria pela igreja e os apóstolos de Jerusalém. Olha o verso 4. Tendo eles, aqui é Paulo, Barnabé e a comitiva da igreja de Antioquia, chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Olha que coisa linda. Pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Isso aqui é muito importante, porque até nos dias de hoje, existem críticos que dizem que Paulo era um apóstolo, que não era bem visto pelos irmãos, pelos apóstolos de Jerusalém. Não é verdade. Isso aqui é importante. Então recebe Paulo com muita alegria, a igreja dos apóstolos. A segunda coisa que é importante nesse concílio de Jerusalém, além de Paulo ser bem recebido, é a exposição que Paulo faz do que ele prega. Aqui em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas 2, verso 2, que é o mesmo relato, e esse concílio de Jerusalém, ele, apesar de ter outras conotações em outros textos, mas os dois textos que tratam bem dele é Atos capítulo 15 e Gálatas 2, porque já faz 14 anos que Paulo esteve em Jerusalém pela primeira vez, que foi quando ele foi rejeitado lá, né? Ele foge de Damasco, vai para Jerusalém rejeitado. Já faz 14 anos que Paulo foi lá pela primeira vez. No verso 2 diz o seguinte, Gálatas 2:2. Subi em obediência a uma revelação. Agora veja o que é que ele fez lá. E lhes expõe o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então essa foi a segunda coisa importante que acontece no Concílio de Jerusalém. Primeiro, eles são bem recebidos em Jerusalém. Segundo, Paulo expõe o evangelho que ele prega entre os gentios, mas expõe a Pedro, Tiago, João e os outros líderes de Jerusalém. Isso é importante, né? Interessante isso aqui. Agora, o que é que acontece? Os apóstolos têm duas versões. O evangelho que Paulo prega e tem também as ideias dos judaizantes, legalistas da lei. Mas a terceira coisa que acontece aqui é a análise dos apóstolos. Os apóstolos vão analisar. Aí no verso 6 diz o seguinte: então se reuniram, receberam bem os apóstolos, ouvem a exposição de Paulo, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Para examinar a questão. O que os judaizantes dizem e o que Paulo diz. E o que Paulo prega o evangelho. E agora, irmãos, está em análises. Está em questão. Foi para o VAR no dia de hoje, né? Está no VAR. A decisão vai vir. Está sendo analisado o lance. Está sendo analisado aqui as duas frentes. O evangelho que Paulo prega e
e as ideias ou os julgos que os judaizantes têm imposto para os irmãos da lei, para os irmãos crentes obedecerem à lei. Agora, irmãos, desse concílio de Jerusalém, saem 3 decisões que é extremamente importante para o progresso do Evangelho. 3 decisões. E quais são as 3 decisões? Primeiro, não lançar aos gentios o jugo da lei, não lançar aos gentios nada que não for o essencial. Veja o verso 28 do capítulo 15 de Atos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, olha a decisão que os apóstolos tomaram, e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. E que coisas essenciais são essas? Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, só isso. Não impor nada além disso aqui. As coisas essenciais. Porque quando as duas questões estão em análise, Pedro dá o seu parecer. Aqui no verso 7 do capítulo 15 até o verso 8, Pedro faz um mini sermão ali. Em seguida, Tiago dá o seu parecer do verso 12 até o verso 21, e a decisão é tomada. Essa é a primeira decisão. Olha, não podemos impor nada aos gentios além dessas coisas essenciais. Ou seja, o que é que os apóstolos estão dizendo? Essa imposição judaizante nós não podemos aceitar. Porque o parecer de Pedro, o parecer de Tiago são parecidos, ou seja, combina com o evangelho que Paulo prega. Combina com o evangelho que Paulo prega. Então a decisão é, nós não podemos impor aos irmãos um jugo que os nossos pais, que os nossos antepassados não suportaram, não serviu. Apenas lhe fez mais religioso, apenas trouxe para eles jugo, peso. Eles não suportaram, não serviram a Deus, não viveu a vida cristã como era para viver. Pelo contrário, atrapalhou isso aí. A primeira decisão maravilhosa aqui. A segunda decisão que os apóstolos tomaram foi dar a Paulo e Barnabé a destra da comunhão. Veja em Gálatas capítulo 2, olha o verso 10 do capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 9. Vamos ler o verso 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefa, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, esteios, me deram a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão ou judeus. Então aqui, isso é importante porque agora eles disseram para Paulo, Paulo, meu irmão, vá na paz, continue pregando o evangelho. Você tem a nossa bênção, você tem a nossa permissão, você é o nosso irmão. E aqui eu aprendo, meus irmãos amados, irmãos em Cristo, que não existe inimigos no Evangelho. Não existe. O que pode existir é diferentes ministérios, mas a teologia é a mesma. O que pode existir é diferentes abordagens, mas o pilar
do Evangelho. É o mesmo, Jesus é o Salvador, a salvação é pela graça, a salvação é mediante a fé nele. Então aqui, olha, que coisa linda isso aqui. Os apóstolos dão as mãos a Paulo e a Barnabé, dando a bênção a eles. E aqui os judaizantes já sofrem a segunda derrota. Porque a primeira derrota foi quando a igreja e os apóstolos acolhem Paulo, recebem Paulo com alegria. Ali ele já começa a sofrer a sua derrota. E aqui é a segunda derrota deles. Quando eles veem os apóstolos abraçarem Paulo e dizer: vá na graça, vá na paz, continue o seu trabalho entre o gentio, Paulo. E aqui já pensou quando os apóstolos olham para Barnabé? Devem recordar, né? Quando Paulo é rejeitado em Jerusalém, Barnabé chega ante os apóstolos e diz: não, eu creio que esse homem é de Deus. Eu creio que esse homem é um discípulo. Eu reconheço que Jesus fez com ele no caminho de Damasco. Eu vi esse homem pregar ousadamente em Damasco. Dá para imaginar os apóstolos dizendo assim: ah, Barnabé, como você estava certo, meu irmão. Como você acertou em nos apresentar esse homem, Saulo de Tarso, e agora Paulo, o evangelista, o pregador. Então, a primeira decisão importante do concílio foi não impor aos gentios, aos crentes gentios, nada além do essencial, nada de imposição, nada de judaizante. E pior, condicionado para a salvação. Segundo lugar foi dar destra de comunhão a Saulo ou a Paulo e Barnabé. Vá na paz, meu irmão. Mas em terceiro lugar, terceira coisa importante aqui do concílio, terceira decisão, foi, irmãos, escrever as decisões tomadas. Olha o verso 23 do capítulo 15 de Atos. Verso 23 diz o seguinte: escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, olha só, aos irmãos que entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Olha que coisa magnífica aqui. Não ficou apenas na palavra deles. Eles escreveram de próprio punho uma carta ou uma epístola ou um documento autorizando essas decisões tomadas. Isso aqui é importante, para que não fique apenas em palavras. É bem verdade que a palavra dos apóstolos tem um peso, mas aqui ele escreve uma carta de próprio punho e envia essas decisões tomadas para a igreja de origem gentílica. Escolhe dois do homem magnífico, que é chamado aqui por Lucas de dois profetas. Quem são eles? Silas e Judas. Provavelmente não é o Iscariote, né? Você há de convir, mas um servo aqui chamado Judas. Nós não sabemos que é o Judas, irmão de Jesus, não sei. Mas o fato é que esses dois homens são escolhidos e enviados para levar essa notícia numa escritura, numa carta para as igrejas de origem gentílica. Eles vêm com Paulo, né? Eles vêm com Paulo, com essa escritura. Agora, irmãos, qual a importância dessa escritura? Primeiro, a importância de que os apóstolos estão notificando decisões tomadas. Agora, ela tem um peso muito importante na igreja. Olha o verso 30 do capítulo 15. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Quem foram esses enviados aqui? Judas, né? Aqui no verso 22 está o nome deles, do capítulo 15. E Silas, que são chamados dois profetas. Olha aí.
Tendo reunido a comunidade, os crentes, entregaram a carta ou a epístola aos irmãos lá, né? Agora vejam quando leram, verso 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Coisa maravilhosa, né? Quando eles leram, o conforto, a alegria estava estampado no rosto dos irmãos, crentes gentios. Que bênção isso aqui! Que bênção isso aqui! E quando Paulo fez a segunda viagem missionária, ele leva essas cartas consigo para entregar aquelas cidades que foi evangelizada pela primeira viagem missionária de Paulo. Confirmando. Coisa linda isso aqui. Verso 4 do capítulo 16 diz assim: ao passar pelas cidades, isso é Paulo aqui retornando, porque a segunda viagem missionária de Paulo tem um propósito de rever os irmãos para ver como eles estão lá. Para ver como eles estão lá. E ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que, ao observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros, pastores, né, de Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Então, irmãos, esse concílio de Jerusalém, por causa dos judaizantes, foi extremamente importante, serviu, cooperou para a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque se Paulo viaja, irmãos, debaixo desses boatos que os judaizantes tinham dele, dos gentios, que era o público em que Paulo pregava, a coisa poderia dar errado, não é? Poderia não correr ou não ser realizado com sucesso a obra missionária. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, que as coisas que me aconteceram, ele vai dizer em Filipenses 1, verso 12, foi o texto que nós lemos, e é o texto que está dando peso aos nossos vídeos. Eu creio que vai prosseguir, né? Eu creio que vai prosseguir. Então, quando Paulo vai dizer, as coisas que me aconteceram não atrapalhou o evangelho, mas contribuiu, mas serviu para o progresso dele, são essas coisas aqui, né? Além daquelas aquelas que trouxe a Paulo sofrimento, castigo, dor, chicoteada, prisão, além dessas, mas também teve esses encontros com esses homens inescrupulosos, esses líderes aqui, porque eles descem a Judéia com essa intenção de barrar aquela igreja que estava vivendo pela graça, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, o Senhor da glória. Então agora vai acontecer a segunda viagem missionária. Vai acontecer. Agora estamos no ano 50 e a segunda viagem missionária vai acontecer. Eles vão passar mais 2 anos lá evangelizando e agora eles conseguem chegar na Macedônia, naquela área de Filipos ali. E nós vamos analisar depois essa segunda viagem missionária que Paulo fez aqui a partir da igreja de Antioquia. Então, meu irmão, se Deus permitir, vamos voltar a analisar essas coisas que Paulo falou aqui. Vamos pedir a Deus, orar e pedir que Ele nos dê essa graça aqui. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, meu irmão, viu? Se inscreva, deixe o seu comentário, deixe aí o seu like, informe outras pessoas. Vamos prosseguir juntos aqui, no nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus, vai? Maravilhoso Deus, eu te agradeço, te dou graça porque o Senhor é bom e maravilhoso.
O Senhor tem nos dado esse privilégio de meditar na sua palavra. Como ela é rica, Senhor. E como ela tem nos ajudado, tem iluminado os nossos corações. Mas o importante da sua palavra, Senhor, é vivermos ela. É atendermos às suas exigências. É atendermos o que ela tem nos pedido. O que ela tem pedido a cada um de nós. Nos ajude, Senhor, para vivermos ela. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Irmão, até a próxima, viu? Fique com Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda outro privilégio desse, de estarmos juntos, unidos e meditando a sua grandiosa palavra. Em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço.